E aí, Olá, tudo bem? tudo jóia? Com você, tudo certo? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá todo mundo me escutando bem também? Acho que sim, mas a gente sempre está na mão da infraestrutura brasileira, que é campeã mundial em nos deixar na mão. Portanto, qualquer coisa pode acontecer. Verdade. E aí, Elisa Franco, você é de Vitória, Isso, terra sou de mundial da Vitória. muqueca capixaba, da muqueca, obviamente, né? Porque Na muqueca é verdade, capixaba. Teco, sou mineira, sou de BH, mas moro aqui em Vitória já tem 15 anos, então já sou quase capixaba. Quase capixaba? Muito bem. Quase capixaba. E aí, comece aí se apresentando para mim, que não te conheço. Fiz 30 anos agora, dezembro do ano passado. Sou empreendedora, comecei a empreender muito cedo, comecei a empreender com 24 anos, meio que por acaso, assim. E, enfim, vim vivendo aí os últimos 6 anos aos trancos e barrancos, mas sobrevivendo, né? A gente sabe que empreender no Brasil, não sei se em outro lugar é fácil, né? Mas aqui não é um mar de rosas. E Uhum. Quando que você acompanhei, começou? comecei em 2015, início de Você saiu da 2015. faculdade e já quis montar um negócio, então. Não, na verdade não. Eu sou publicitária, trabalhei em algumas agências de publicidade. E Uhum. aí não estava muito feliz. Um amigo meu me chamou para fazer um projeto juntos, e aí esse projeto começou a gerar indicação para outros projetos, e aí o negócio foi tomando forma, assim. E a Uhum. gente hoje começou a navegar quando o marketing digital apontou, né, como uma oportunidade aí de negócios. E estamos aí. Seguimos aí Entendi. agora já há um certo tempo. Acompanhei sua live ontem, então eu até anotei algumas coisinhas aqui para discutir com você. A gente aproveitar bem esse tempinho de live aí, porque não é todo dia que eu tenho um tempinho aí com Teco Medina, né? Vamos lá. Hoje, Teco, os pontos que eu anotei foram. Acho que eu estou vivendo um momento da minha vida, que talvez muitas pessoas que estejam nos ouvindo aqui se identifiquem, que é que eu cheguei num momento da minha vida adulta aí que eu consegui romper aí o primeiro desafio, né? Que é conseguir pagar as contas. Então, hoje Uhum. eu sou uma pessoa independente financeiramente, 100%. Ainda moro sozinha, tô noiva, mas ainda moro sozinha. E as contas estão sendo pagas, assim, não existe dívida, não Que é uma existe. grande vitória, né? Uma grande vitória. Parece bobagem, mas não é não. Tá assim, a Exatamente. imensa maioria das pessoas não chega aí onde você já está, né? Exatamente, eu já enxergo isso como uma posição de privilégio, assim, principalmente porque eu sou empreendedora, né? Assim, a gente Uhum. sabe que tudo bem que eu trabalho prestação de serviço, então a gente consegue controlar um pouquinho mais. Eu trabalho com contratos, então eu tenho uma previsão mais formatada. Eu sei quanto que eu vou ganhar por um determinado período, né? Mas, Uhum. enfim, a gente já aconteceu também dessas previsões furarem, né? Principalmente ano passado, que foi um ano de pandemia, as coisas, os Uhum. planejamentos foram por água abaixo. É, mas, enfim, por incrível que pareça, ano passado foi um ano que eu consegui ir além de só pagar as contas, quitar as contas, e passei a conseguir juntar a grana, né? Uhum. Que aí eu acho que eu já subi para uma outra escala, né? Que você. Acho que você já subiu para um grupo restritíssimo, né? Acho que a gente está falando aí de 8, 10, no máximo 12%, dependendo do ano, dependendo de quem mede, que são o número de brasileiros que têm algum tipo de investimento, né? É uma loucura. De fato, assim, a grande briga do brasileiro é conseguir pagar as contas. A maioria não consegue sequer pagar as contas. Das pessoas que pagam as contas, que já estão no meio ali da pirâmide, né? A discussão de poupar, de investir, né, não entra, porque às vezes sobra um dinheiro esse mês, mas é o dinheiro que falta no mês seguinte. Então o cara não tem Exatamente. essa. Ele não dá esse segundo passo que é: eu tenho uma grana aqui, começou a sobrar uma grana todo mês, ou majoritariamente todo mês, agora eu vou investir essa grana.
você já tá no topo ali, né? Tá entre os 10 mais. Pois é, mas assim, hoje eu ainda não invisto, né? O que eu anotei aqui, principalmente o principal ponto do que eu quero trazer para o nosso papo, é exatamente o que eu estou fazendo com essa grana que eu estou conseguindo poupar. Uhum, De alguma maneira, tá, que eu nunca tive uma educação financeira, assim, meus pais não aprendi muitas coisas com os meus pais, mas essa não foi uma delas, assim. Então, uhum. foi meio que intuitivo. Tenho alguns amigos que foram me dando uns toques, mas hoje eu consigo, um dos pontos que vocês conversaram ontem, você e o Atala, é que hoje eu consigo entender quanto que eu gasto. Então, eu tenho uma planilha financeira lá que eu consigo alimentar e eu consigo entender, assim, qual é o quanto que eu custo, né? Assim, quanto que a Uhum. minha vida hoje me custa. Que é, Elisa, E que também pouca, eu falei ontem com o Márcio, né? A minoria das pessoas faz isso. E assim, a bem da verdade, se você não tem isso, você não tem mais nada, né? Então, assim, sim, para quem eu sempre falo, para quem está vendo a gente, para você investir, tem que sobrar uma grana. Tem que sobrar você só investe o que sobra. E para sim, sobrar é uma equação de quanto você ganha menos o quanto você gasta. Se você não sabe quanto você gasta, não existe como você prever quanto você vai juntar de grana. Porque não tem. É totalmente aleatório isso, né? Então, para você ver, né? Eu estou te cortando, mas só para você ver como parece pouco, mas você já foi driblando muito, já foi passando um mar de gente. As pessoas elas não têm, a maioria delas sabe quanto ganham, porque a maioria das pessoas é funcionária de alguma coisa, então tem um salário, mas o cara que é autônomo, que é liberal, que é profissional liberal, que é, sei lá, que é dentista, que cada mês é um mês, que é vendedor, representante, esse cara não tem salário fixo. Então esse cara não, às vezes nem sabe quanto ganha, quanto mais quanto gasta. Portanto, o passo 2 já não existe, já não existe. Porque o que sim. sobra é um acaso, entendeu? Sim. E é bom ouvir você falar isso, porque eu sempre achei que eu lidei, assim, de certa forma, com o meu dinheiro de uma forma infantil, mas é a forma que eu consegui me organizar. Então, eu criei uma planilha, e aí Uhum, nessa planilha eu coloco lá os meus custos fixos, e a conta que eu coloco quanto que eu tenho que gastar, que eu tenho que juntar no meu custo fixo, e eu funciono da seguinte maneira: sobrou tanto, então eu posso gastar por dia, eu determinei assim que por dia eu tenho X dinheiros, como se uhum. fosse isso. E aí, muitas vezes eu não gasto esse valor diário, muitas vezes eu gasto mais, e aí eu vou atualizando essa planilha diariamente ou de tempo em tempo. Mas você Mas eu mexe não isso todo dia? Quase todo dia você mexe isso? toda semana, certamente. Todo dia, não. Mas eu não faço aquela coisa que tem gente que anota tudo que faz, né? Compra uma balinha, vai lá e anota. Eu não faço isso. Eu tenho uma noção que eu determino para mim mesma ali do quanto que eu posso gastar no Uhum. mês e eu divido isso diariamente, porque para mim funcionou legal. E aí, se eu gasto mais um dia, eu vou atualizando. Opa, esse final de semana aqui eu gastei bem mais do que eu deveria. Então, eu entro na planilha e dou uma atualizada lá. Então, o dinheiro que estava para o mês ficou mais baixo. Então, eu atualizo isso. Enfim, É. acho que isso não tem muito certo e errado também, né? Cada um deve. Eu acho que o certo acho que cada um sabe como funciona. Por acaso, eu fazia isso também. Na verdade, eu faço isso também. Mas assim, acho que o mais importante do que você falou agora é o fato de você colocar a sua poupança como uma despesa. Porque aí você não fica naquela de poupar quanto sobra. Porque às vezes sobra 80, às vezes sobra 130. Mas a maioria dos meses não sobra nada. Porque sempre vai ter um uso melhor para o dinheiro, ou mais Sim, legal para o dinheiro, do que colocar ele em algum lugar. Então, quando você já tira ele na partida, você já consegue. Acho que você gera duas coisas muito positivas. Primeiro, você gera uma poupança compulsória para você, então você tem uma disciplina de todo mês poupar uma grana. E a segunda, que eu acho muito importante, pelo menos foi para mim, que é você gastar sem culpa o que sobrou. Porque quem não faz isso fica o mês inteiro falando, pô, eu preciso juntar a grana, preciso juntar a grana. O cara que gasta o dinheiro, compra uma calça, um sapato, vai no restaurante, vai numa balada, o cara fica sempre com culpa, porque ele sabe que ele deveria estar fazendo outra coisa. Quando você já poupa na partida,
cara, aquele dinheiro é para gastar, é para você fazer o que você quiser, e aí a sua decisão é se você vai gastar com A ou com B, mas já tá consciência livre, né? Sim. É uma coisa que eu faço também, eu costumo fazer, eu incluo nas despesas fixas um valor mínimo de extras, assim, que é tipo o que eu posso distribuir para cobrir as minhas futilidades. Então eu também incluo isso na planilha. Então, assim, às vezes um mês, por exemplo, janeiro e dezembro são meses que eu sei que eu vou gastar, vou querer gastar um pouquinho mais. Então eu aumento um pouco esse extra, assim. Uhum. Então, às vezes, até mesmo eu me permito fazer isso. Às vezes, esse valor que eu vou passar para. Hoje eu aplico coloco na poupança, né? Que eu vou colocar na poupança, em alguns meses eu escolho diminuir um pouquinho para eu poder. Porque são meses que eu sei que eu vou querer gastar mais, enfim, que eu vou ter Uhum. vou me permitir Claro, não, tá algumas tudo bem, alegrias aí, né? Sei lá. tudo ótimo. Aí, o que eu queria te perguntar é isso, assim, se eu ouço muito falar sobre ralo de dinheiro, por exemplo, porque nesse modelo que eu faço, mas também, assim, não sobra muito. Eu acho que se eu tivesse uma sobra maior, talvez faria sentido isso que vou te perguntar agora. Mas como sobra pouquinho, assim, né, eu tento, não sei se ainda dá para eu apertar mais, porque eu acho que é legal essa coisa da gente escrever tudo que a gente gasta, a balinha, o Uber e etc., para a gente conseguir descobrir também onde está pingando mais, né? Ou você ter ali um insight de uma torneirinha que você ainda pode fechar mais, né? Uhum. Eu acho que, assim, é que, primeiro, assim, é muito chato fazer isso, né? É uma coisa chata, toma um tempo. Obviamente, se tem pouca gente preocupada em descobrir quanto gasta, imagina se preocupar no detalhe de quanto está gastando. Então, acho meio uma utopia exigir que a pessoa tenha esse controle que você tem. Eu acho que o lance, Elis, é ter uma coisa que é muito bom, assim, eu sempre falo para todo mundo, é bacana você, às vezes, uma vez, de tempos em tempos, você conseguir fazer 2 ou 3 meses um controle de absolutamente tudo que você gastou. Por 2, 3 meses, tudo, tudo. Por que isso? Primeiro, para você Tô realmente anotando. descobrir. Não, para você realmente descobrir quanto você gasta. E mais importante do que isso, pelo menos quando eu fiz isso, ou quando eu faço isso, você vai descobrir uma coisa muito doida, que você gasta dinheiro com coisa que não serve para nada, entendeu? Tem coisa que você não te gera nenhum prazer e você às vezes está deixando de fazer uma coisa para fazer outra, mas você não percebe. Outra coisa que você vai perceber, tem muita coisa que a gente acha temporário, mas não é temporário, entendeu? Por exemplo, eu sempre falava assim para mim, não vou pôr show na minha lista de gastos, porque show é de vez em quando, né? Mas o que acontece? Quando você anota, você descobre que é assim, você vai no show dia 6 de março, e aí você vai no show dia 29 de abril. Aí você vai de. Entendeu? Parece que tem um mundo entre os dois. Mas na verdade você foi num mês e no outro. Aí você não vai em maio, mas vai dia 10 de junho. Aí você vai dia 28 de julho. Quando você vê, a bem da verdade, você está indo no show todo mês praticamente. Então, te parece que é uma despesa esporádica, uma despesa que você não precisa nem se preocupar, mas na verdade é muito mais presente do que a gente imagina. Isso vale para mim, aconteceu muito com cinema e muito com show. E aí, quando você tem esse mapa ali, você descobre, cara, que você joga muito dinheiro fora em relação a outras coisas que você prefere gastar, né? Então, assim, quantas vezes você e todo mundo, quantas vezes a gente sai para jantar fora? Você pode fazer esse exercício. Qual foi a última vez que você jantou fora? Se você lembra onde foi o que você comeu, por exemplo. A gente não lembra, porque não teve a menor importância, às vezes, isso. Só que quando você vai ver, você faz isso tipo toda semana, 1, 2 vezes. Então, às vezes, uma coisa que aconteceu para mim, assim que eu percebi, era que assim, às vezes era melhor eu ir uma vez por mês num puta restaurante bacana, entendeu? Entendi. Gastar a grana que eu joguei pelo mês em sanduíche, pizza e bobagens, para ir num restaurante que o resto da vida lembrasse, pô, e aquela vez que você foi no tal restaurante, entendeu? Sim. Porque me marcava mais do que ficar jogando, do que ficar comendo de bobeira fora de casa. Então você vai descobrindo um monte de gostos, você vai descobrindo como é que você pode gastar melhor o seu dinheiro, você vai descobrir que às vezes você gasta mal, porque você abre mão de alguma coisa porque está sem grana,
ao mesmo tempo que você está gastando grana com coisa que você não precisava gastar. Então, vale a pena você fazer isso uma vez de muito tempos e muito tempos, para você saber para onde está indo. E aí, cada um tem seu gosto para saber se faz sentido ou não. Sim. Eu ia até entrar nesse campo mais psicológico, né? Como que o autoconhecimento também é muito importante nas escolhas, né? Assim, nessas decisões financeiras também. Uhum. Porque eu vejo que também tem muita gente que não sabe nem quais são as prioridades, né? Assim, o que quer da vida. Eu sou uma pessoa de planejamento, talvez porque eu trabalho com marketing. Então, assim, meu terapeuta esses dias até brincou que talvez eu esteja ficando um pouquinho surtada demais com essa coisa de finanças, assim, quase desenvolvendo um toque. Mas eu, Uhum. por exemplo, um hábito que eu tenho é que eu criei cenários, assim. Então, assim, eu vou me casar agora. Aí eu já criei, tipo, cenários, assim, o cenário atual. Como que vai ser a minha vida atual, eu e meu esposo, com os nossos gastos. Aí eu criei um cenário, tipo, deu ruim, sabe? Assim, caiu. E aí eu criei um cenário hipotético que eu considero, assim, que seria um cenário ruim. O que eu cortaria, sabe? Assim, se deu ruim, o que é mais supérfluo aqui da minha lista que eu posso tirar. E tem um cenário também que deu bom, assim, se eu bater as minhas metas do ano, mais ou menos quanto que eu ganharia, quanto que eu teria de possibilidade, e aí o que eu quero para minha vida nesse cenário melhor e quanto mais eu poderia investir. E, enfim, são coisas que eu gosto de fazer, assim, eu perco até um certo tempo brincando com isso, e eu acho que é Cara, um exercício interessante também. não, é legal você fazer, é bonitinho fazer. É legal porque é um excesso pelo lado bom, mas, cara, quando a vida rola, você sabe tão bem quanto eu. Basta ver o ano passado que tem um limite ali de. Tem um limite do que a gente consegue controlar, né? Então, assim, também você. Enfim. Acho que tá caindo para mim aqui, tá, Eco? Eita, eu travei você. Eu tenho que ouvir um pouquinho meu analista nisso Tá aí, também. não? Dar uma. Não, tô. É porque deu uma caidinha, mas agora você tá me ouvindo? Tá? Tô. Tá, acho que agora voltou para todo mundo. Não, legal, então, Uhum. entender isso. Ó, É, eu acho que o mais importante, já que você vai casar, você tem que ter isso com seu futuro marido, né? Porque esse planejamento financeiro não faz nenhum sentido você estar remando para um lado e ele para outro, né? sim. Se vocês remarem para o mesmo lado, vocês chegam mais rápido aonde vocês querem. Então, é importante que, obviamente, os dois tenham uma liberdade de poder gastar uma parte do que ganham como achar melhor, e pode ser doando para a igreja, emprestando para o pai, doando para instituição de caridade ou fazendo coleção de sapato, mas tem uma parte maior e mais relevante que é um projeto de vocês, né? Que é pagar as contas da casa, que é juntar dinheiro para, enfim, ter filhos ou para alguma coisa do tipo, ou fazer uma viagem bacana. Então, assim, acho que é importante preservar a individualidade, mas é também muito importante remar para o mesmo lado, porque isso também é um grande problema que acontece para as pessoas. Elas casam, mas elas levam sua vida financeira separada. Elas dividem algumas contas para Sim. pagar, elas racham algumas coisas, mas a verdade é que, assim, às vezes você está poupando, o cara está gastando. Às vezes você está poupando e o cara está endividado. Então, precisa ter um alinhamento bacana, né? Sim. É, eu. Uma outra dúvida que eu anotei aqui, senão a gente pode acabar estendendo muito para esse lado aí, é sobre a reserva de emergência, Teco. Por Uhum. exemplo, eu enfiei na minha cabeça que antes de pensar em investir, assim, já que eu estou, vamos colocar aí, bem iniciante, comecei a juntar dinheiro mesmo ano passado, assim, de forma Uhum. planejada, né? Ano Uhum. passado. E aí, estou formando a minha reserva de emergência. A minha reserva de emergência hoje, ela tá. Eu tenho um seguro de vida também, que é um seguro de vida que ele. Eu não tenho filhos, então tem muita gente que fala, não precisa de seguro de vida porque você não tem filhos, enfim. Uhum. Mas o meu seguro de vida, ele me cobre também se eu ficar inválida, se eu sofrer um acidente. Então, como eu sou autônoma,
Uhum. e hoje eu sou sozinha financeiramente, foi a primeira coisa que eu fiz, assim. Então, eu escolhi pagar o seguro de vida antes mesmo de conseguir juntar essa grana. Tem horas que eu penso, cara, devo ter caído no papo de um corretor muito bom, que pode até estar me assistindo aqui, porque a gente ficou amigo. Mas, enfim, sigo com o seguro de vida e agora eu estou juntando essa grana na poupança. E aí, fica lá parado. Vou desativar os comentários e aí quem quiser manda aqui na interrogação que tá mais fácil. Vamos lá. Fica lá parada. Eu vi ontem na sua live que houve essa coisa a galera parece que tem medo de aplicar o dinheiro, tirar o dinheiro da poupança. Eu não tenho medo nenhum, então a minha questão não é medo. Eu tenho conhecimento de que a poupança não é o melhor lugar para esse dinheiro ficar. Por dois motivos. Primeiro, porque eu sei que rende menos. E segundo, porque já aconteceu de eu tirar o dinheiro da poupança em situações que eu não deveria, assim. Às vezes, não porque eu tive que pagar uma dívida ou cobrir uma emergência, mas simplesmente porque aquele mês lá eu vi um negócio que eu queria comprar e falei, vou tirar um dinheirinho aqui. Então, eu tenho vontade de tirar ela de lá também por isso, né? Para que não seja tão fácil resgatar por um motivo fútil, vou colocar assim. E aí eu não sei o que fazer com essa grana, assim. Eu não sei se é pouco, eu não sei se é muito, eu não sei se tem que ter algum valor. Eu não sei se eu boto tudo num lugar só, se eu distribuo, sabe? Tá, Eu fico... mas, ó, calma que você já fez umas 132 perguntas, tá? E algumas de coisas diferentes. Vamos matar um assunto por vez. Vamos falar da reserva de emergência, tá? A reserva de emergência, qual é a ideia da reserva de emergência? É uma emergência, tá? Essa é a ideia. Então, assim, é difícil porque a gente começa por ela. Então, é difícil falar para você, olha, não se preocupa com rentabilidade, não se preocupa com nada no seu primeiro investimento. Mas a ideia é essa. A ideia é ter um dinheiro líquido, principalmente num lugar seguro, sem oscilação, líquido. Por quê? Porque se você precisar do dinheiro amanhã, depois de amanhã, para qualquer emergência, o dinheiro está na sua mão. Se o dinheiro não estiver na sua mão e você não tiver reserva de emergência, o que vai acontecer? Você vai para o cheque especial, para o cartão de crédito ou para algum tipo de crédito disponível na praça. Então, a reserva de emergência, a principal função dela não é fazer um bom investimento. A principal função dela é impedir que você caia numa bobagem, impedir que você seja obrigada a estourar algum limite de alguma coisa que vai te atrapalhar muito a vida, tá? Essa é a ideia da reserva de emergência. Outra coisa importante da reserva de emergência quanto tem que ter na reserva de emergência? Eu não sei. Mas é 3 meses, é 6 meses? Isso tudo é uma estimativa, né? Qual é a ideia da reserva de emergência? Em tese, a pior coisa que pode acontecer conosco é a gente perder o emprego e ter conta para pagar. Então, você precisa ter alguma grana para você continuar pagando as contas até você arrumar um emprego, tá? Mas vamos lá, se você é uma mulher viúva com 2 filhos, cara, sua reserva de emergência tem que ser de 1 ano e pouco. Se você é funcionária pública, cara, você não precisa de reserva de emergência. Você precisa de meio mês de reserva de emergência, porque você não vai ser mandado embora. Se você é casada e seu marido pode te socorrer, ou sua mulher pode te socorrer, você não precisa de muita reserva de emergência. No limite do exagero, se você puder pegar o telefone, ligar para um pai, mãe, filho, filha, namorado, amigo, e falar, cara, me empresta 8 mil reais e eu te pago daqui a 10 dias e o cara te emprestar, você não precisa de muita reserva de emergência, porque a reserva de emergência é para isso. Então, cada um tem que saber o tamanho dela. Lembrando que o tamanho não é do seu salário, o tamanho é do seu gasto. Então, se você ganha 10 e gasta 5, você precisa ter um múltiplo de 5 mil ali de reserva de emergência, que é as suas despesas dali. Outra coisa importante, que é um momento crucial da reserva de emergência. A vida inteira, o Brasil teve as maiores taxas de juros do universo.
Portanto, a reserva de emergência, ela rendia 14, 15, 12, 13% ao ano. Então, o que significa, Elisa? Que se você deixasse muita grana na reserva de emergência, porque você é paranoica, porque você é desatenta, não tinha problema, porque o dinheiro estava rendendo muito, rendendo 14, 15% ao ano. Pô, deixa tudo na reserva de emergência, se for o caso. O problema é que os juros caíram de 14 para 10, para 8, para 6, para 4 e agora para 2. Então, a reserva de emergência hoje, ela te paga 2% ao ano, bruto. Ou seja, ela não te paga nada. Você tem hoje uma inflação de 4, ou seja, você sequer mantém o seu poder de compra. Então, a verdade é o seguinte, hoje, por uma razão muito atípica, insustentável e pandêmica, você tem uma reserva de emergência que é um problema para você. Então, nesse momento, janeiro de 2021, a dica é, tenha o menor valor possível na reserva de emergência. Porque esse dinheiro, nesse momento, ele está andando para trás. Então, se você tiver se você tiver toda a sua grana nele, você está andando para trás, diferentemente de 4 anos atrás, quando em 2016 ele rendia 15% ao ano. Entendeu? Mas isso você fala na poupança? Não, não. Esquece a poupança. Esquece a poupança, não trabalhamos com poupança. Então, assim, só para você entender, entendeu qual é a ideia da reserva de emergência? Entendi. E nesse momento, onde você faz reserva de emergência? Em 2 e somente 2 lugares nesse mundo. Ah, mas eu posso fazer aqui? Pode, você pode fazer onde você quiser, mas conceitualmente está errado. A gente vai fazer reserva de emergência sempre ou no Tesouro Selic, que é um dos 3 tipos do Tesouro Direto. Pode ser nos outros 2? Não, não pode. Tem que ser no Tesouro Selic. Ou, se você procurar hoje nas grandes plataformas, XP, BTG, Orama, Navitrio, você vai achar um fundo DI ou um fundo renda fixa com taxa de administração zero. Zero. Porque o Tesouro Selic não tem taxa de administração. E um fundo DI com taxa zero também não tem taxa de administração. Então, você tem esses 2% líquido, faltando tirar apenas o imposto de renda. É só nessas 2 opções que você vai fazer. Porque todas as outras, você vai incorrer ou no problema de liquidez ou no problema de oscilação. E se você precisar do dinheiro hoje, não dá para você não poder sacar porque o Bolsonaro falou alguma bobagem na TV, ou porque o Trump mandou invadir o Capitólio, ou porque o Irã jogou um míssil na Coreia do Norte, entendeu? Então tem que ser uma coisa que não oscile. Não oscile para baixo, né? Que só se mexa na mesma direção. Então só são essas 2 opções. Tem muita gente que faz em fundo imobiliário, tem muita gente que faz em outros títulos do Tesouro, mas está errado. Basta ter um março como a gente teve do ano passado, quando tem a pandemia, tudo fecha, a bolsa cai 30%, o dólar sobe 40%, e você precisa do dinheiro em abril para você estar lascado, porque você vai sacar com prejuízo do cão à toa. Entendeu? Entendi. Então, o primeiro movimento que eu tenho que fazer hoje é tirar esse dinheiro da poupança, certo? E, enfim, certo. colocar certo. em um desses 2 lugares aí. Ok. Entendido. E esses 2 lugares, se você fizer em qualquer corretora, você vai ter esses 2 produtos. Em qualquer banco você tem esses 2 produtos. Mas em boas plataformas, você vai ter esses 2 produtos dessa maneira que eu te falei. Porque fundo DI tem em todo lugar. Fundo DI que te cobra 0, não. Você vai achar isso numa XP, numa Rico, talvez, numa Vitrio, num BTG. Não é todo lugar. Então, assim, se você não achar na corretora do Banco do Brasil esse produto, você passa pelo Tesouro Selic, porque aí não tem taxa de administração. Se você é cliente da XP, tanto faz. Vai ter os 2 produtos ali, você escolhe qual você quiser e faça. Entendi.
Ok. Outra dúvida que eu tenho, que eu também não sei se é pertinente, mas me veio na cabeça agora. Sempre é Tem muito, pertinente. Ah, tem gente. importante, Ah, importante. Você não precisa esperar juntar uma grana para ir fazendo. Você pode ir colocando de 30, 50 reais todo dia, várias vezes ao dia, toda semana você pode ir pingando dinheiro ali. No Tesouro Selic, você sobrou um dinheiro, você vai aplicando. Você não precisa esperar. Porque a vantagem do Tesouro Selic em relação à poupança, por exemplo, é que o dinheiro rende todo dia um pouco. A poupança, você tem que esperar fazer aniversário para ter a rentabilidade na data aniversário. Lá não, lá vai, você colocou, tá rendendo, colocou, tá rendendo. entendi. Hoje na poupança, por exemplo, eu sei disso, mas eu ignoro completamente. A poupança só virou um lugar para eu organizar o dinheiro e não deixar ele na minha conta corrente, assim, né? Não... Ó, só porque perguntaram aqui, eu vou repetir de novo, tá? Os dois lugares, ou o Tesouro Selic ou um fundo DI, renda fixa, que te cobre zero de taxa de administração. Zero. Não é 0,25, não é meio, não é nada, é zero, tá? E aí, esses lugares aí também, tá? Que só para confirmar, eu não preciso ficar acompanhando isso, né? Porque é renda fixa é renda variável, não é um negócio de investimento aí. Uhum. Aí, esses daí, eles não variam, então eu não preciso ficar acompanhando para saber se perdi dinheiro. Então, assim, Não, não tem motivo para medo, né? Nesses casos. nesses dois produtos, em 99,99999% das vezes, ele vai render todo dia 0,0 alguma coisa, 0,00 alguma coisa. Sempre para frente. Então, Entendi. aconteça o que acontecer, vai ser isso que vai render. Quando a taxa Selic subir, esse rendimento diário sobe um pouco, porque é o Tesouro Selic. Então, ele está lastreado na taxa Selic, que hoje é 2% ao ano. Por isso que está em 2. Se a taxa amanhã for para 4, esse investimento passa a render 4 ao ano. Sim. O que eu ia. Mas eu vou até mudar a pergunta, vou jogar essa outra pergunta para depois que eu pensei aqui agora. Virou, assim, nos últimos anos, eu vejo que. Vou usar a palavra modismo, tá? Mas talvez eu esteja errada. Mas virou um modismo, né? Falar de investimento e, assim, é quase. Sei lá, não sei. Eu toda hora ouço dizer e me sinto uma idiota de não estar fazendo isso até agora. Uhum. Você tem alguma dica, por exemplo, para mim, para pessoas que estejam na mesma situação? Se a gente precisa mesmo provocar esse movimento com certa urgência, ansiedade, ou a gente pode fazer isso com mais tranquilidade. No que eu quero dizer é o seguinte: começo por exemplo, pela reserva de emergência, coloco lá. Eu já tenho que começar a me preocupar a investir em ações, por exemplo, ou existe um momento para isso que tem a ver com o nível de conhecimento ou tem a ver com a quantidade de dinheiro? Como é que Não, isso não tem. funciona? Não, quantidade de dinheiro nunca. Quantidade de dinheiro nunca. Não importa quanto você tem. Não é fator decisório se você tem 100 ou 100 mil reais, se você vai investir em qualquer coisa. Não importa. Você tem hoje produtos ótimos, sofisticados, para todo o dinheiro. Então, você pode comprar um fundo ótimo numa plataforma com 200 reais e no mesmo fundo você pode colocar 200 mil reais. Essa é uma das grandes vantagens dessa grande onda que está acontecendo. Antigamente, para você ter produtos muito bons, você precisava ter muita grana. Hoje não. Hoje os produtos estão aí. Depois que você fizer essa reserva de emergência, o próximo passo é o seguinte, é você pensar que tipo de carteira de investimentos combina com você nesse momento, né? Por que eu falo nesse momento? Porque o seu momento hoje é você sozinha, sem filhos, com 30 anos. Ano que vem, você casada com 31, é outro momento. É outra carteira de investimentos, talvez. Daqui a 3 anos, você casada com um filho, é outra carteira de investimento. Porque faz parte do ciclo da vida, você vai tendo outras necessidades, outros medos, outros objetivos, e provavelmente você vai estar, como tudo mudou, os investimentos que servem para você ali mudam também. Mudam também. Então, assim, tem investimentos que você precisa ter prazo. Se você está juntando dinheiro para comprar para casar ano que vem, você não pode colocar em nada que tenha risco, por exemplo. Porque se chegar lá
e tiver dado algum problema, o impeachment do presidente, você não casa. Agora, eu quero começar a fazer uma poupança para os meus 65 anos, quando eu vou parar de trabalhar. Pô, se você tem esse prazo todo, faz todo sentido você correr risco, né? Então, você corre risco quando você tem prazo. Quando você não tem prazo, você não corre risco. E assim, então assim, o prazo já elimina muita coisa. E o seu momento, ele vai te dando norte de que tipo de investidor é você hoje. Então, se você hoje é um pouco mais agressiva, cabe que você tenha fundos multimercados, talvez um fundo imobiliário, talvez um fundo de ações. Se você vai ser mãe de gêmeas e não sabe como vai ser o ano seguinte, cara, você tem que ficar na parte conservadora, porque você não pode perder, não pode... Então depende muito disso. Mas o primeiro passo depois que você montou uma reserva de emergência que faça sentido para você, é você falar, cara, agora eu vou dividir minha grana em algumas caixinhas aqui. Como será que eu sou? Eu sou como? Eu quero colocar 30% numa coisa conservadora, 30% numa coisa agressiva, 40% numa coisa moderada. Estou chutando. Beleza, o que eu tenho de conservador, agressivo e moderado? Eu tenho esses produtos, essas opções. E aí você vai escolhendo um pouco por tentativa e erro, porque você está começando, um pouco tentando dosar risco, retorno, prazo, rentabilidade, e você vai experimentando até você construir um pouco a sua carteira de investimentos. Mas sempre é de você os investimentos, sempre. Sempre você respondendo essas perguntas, que tipo de plano você vai fazer com aquele dinheiro, que tipo de risco você pode correr, que tipo de prazo você tem. E nunca, se eu tenho R$1.000 ou 1 milhão. Não faz a menor diferença. Você pode ter, se você tiver assim, 10 milhões de reais, tiver 78 anos, tiver doente, você vai investir em ação para quê? Entendeu? Para quê? Assim, talvez não faça sentido para você aquilo. Agora, se você tem 20 anos, ganhou R$2.000 do avô no Natal, mora com os pais, a faculdade está paga, não tem namorada, não tem carro, para que você vai colocar isso entendeu? Num tesouro Selic, entendeu? Talvez você possa colocar tudo em ações, se for o caso. Mas cada caso é um caso. Entendi. Mais uma pergunta, então. A gente já falou da reserva de emergência, já entendi, então, esse segundo momento aí. E tem uma outra reserva que eu chamei aqui, que seria, tipo assim, a reserva da alegria, que é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, assim. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é de viajar. Então, eu tenho como uma meta na minha vida, se um dia a minha empresa me permitir, que eu tire férias anualmente ou de 2 em 2 anos, enfim. E aí, eu fico pensando que além do dinheirinho que eu reservo para a reserva de emergência, que em algum momento, pelo que eu entendi que você falou aí, ela é finita. Eu não preciso ficar colocando dinheiro ali nessa reserva de emergência para sempre. Totalmente finito e totalmente... Você vai colocar uma vez só, de preferência, né? Entendi. Uma vez só não. Você vai... Depois que colocou, acabou. Você não vai mais preocupar com isso. Quando eu cheguei no dinheirinho lá que eu entendi que era necessário, eu paro. Eu não preciso ficar pingando. Você para e só vai mexer nele quando tiver uma emergência aí eu volto a botar. Exato. E em tese você não coloca de novo. Entendi. Aí, assim, vamos supor que, beleza, eu tenho uma grana que eu consigo já arriscar, então eu posso fazer outras escolhas e ir para bolsa, isso, que eu acho que é isso o termo. Mas se eu quero, por exemplo, esse plano de viajar, eu faria uma escolha, como você falou, de algum investimento para tirar em 1 ano, alguma coisa do tipo, assim? Depende, se você souber quando é a viagem, depende. Entendi. O prazo, Elisa, é um fator decisório no investimento, entendeu? Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, a taxa básica de juros está 2%, tá? Então, assim, se você for investir numa coisa conservadora hoje, com liquidez, você tem 2%. Se você entrar, eu vou falar do BTG, porque é onde eu tenho a grana, minha grana. Eu fiz no final do ano passado, eu comprei um CDB do BTG, não, estou falando de CDB, mas pode ser uma LCA, tá?
que Não o sei BTG nada estava do que é oferecendo? isso, mas depois Não, eu percebi. tudo bem. Mas é só para dizer que Aham. são coisas conservadoras, tá? São coisas que não me importa quem vai ser o presidente do Brasil daqui a 2 anos para eu receber o dinheiro de volta. Então é o seguinte, se eu fizesse um CDB de 2 anos, o Pactual me paga 4% ao ano. Se eu fizer de 4 anos, ele me pagava 6% ao ano, tá? Então, assim, eu tenho 2 para ter liquidez agora, 4 por ano para ficar 2 anos e 6 por ano para ficar 4 anos, né? O que eu fiz? Como eu não tenho muita certeza, como eu não tinha muita certeza, eu dividi. Eu fui dividindo. Porque aí eu tenho uma parte rendendo 2, uma parte rendendo 4, uma parte rendendo 6. Ah, mas 4 anos para mim é muito. Tudo bem, faz de 3 anos, faz de 1 ano. Porque quanto maior o prazo, os produtos vão pagando mais por prazos maiores. Então você pode ir escalonando. Só que o que acontece? No começo, você escalona e fica preso. Só que daqui a 1 ano, quando você tiver outros 10 mil reais para investir, aquele de 2 anos só falta 1 ano. Aquele de 4 anos só falta 3. Então chega uma hora que você consegue o tempo todo conseguindo produtos muito bons, com rentabilidades muito boas, sem perder a liquidez, porque toda hora está meio que vencendo um produto que você já comprou. Isso eu estou falando de uma parte da carteira, né? Estou falando da parte conservadora. Porque olha só, se você tem hoje juros de 2 e você consegue fazer uma carteira conservadora que te pague 4, 5 ao ano, cara, tá maravilhoso, entendeu? Como é que você faz isso? É só você comprar produtos diferentes, com prazos diferentes, e aí você tem, obviamente, tem que ter um pouco de disciplina, porque você não vai poder pegar antes porque não tem liquidez. Mas Sim. no começo é mais difícil, mas depois a bola rola, entendeu? Sim. Então, você consegue sempre ter produtos bons, pagando uma taxa boa que te interessa. Se você emprestar hoje dinheiro, olha essa loucura, a Selic hoje está 2%. Tem um título do Tesouro brasileiro que é, de novo, a coisa mais segura para você investir, que está te pagando quase 8% ao ano. 8% ao ano. Ou seja, está te pagando 4 vezes a renda fixa. Mas você tem que ficar com dinheiro até 2031. Entendeu? Entendi. Cara, 2031 é muito tempo, mas 8% ao ano também é muito bom. Então, assim, vale a pena fazer? Talvez se você conseguir por muito pouco, é muito bom, porque aí você vai ter uma parte da grana rendendo 2, uma rendendo 3, uma rendendo 4 e um pouquinho rendendo 8. Quando você mistura tudo, você tem liquidez, você tem segurança e tem uma rentabilidade melhor numa parte da sua carteira, entendeu? Entendi. Então Ou você seja, você consegue brincar com isso. Te ouvindo, dá para perceber que pode ser muito simples, né? Eu acho que a coisa complica um pouquinho mais quando a gente vai para variável, certo? Que é o que eu estou entendendo. Me corrija se eu estiver errada. Tudo isso que você está me falando são rendas fixas. Algumas têm liquidez diária, outras não, certo? Sim, é sim. isso. Ok. Sim. Quando você vai para coisas que oscilam, é outro produto. Não é melhor, não é pior, não é para todo mundo, faz parte da sua carteira de investimento. Porque se você ficar com a sua grana toda numa parte muito conservadora, você tem segurança, você tem liquidez se você quiser, mas evidentemente existe uma linha, uma lógica de risco-retorno, né? Se isso aqui é totalmente seguro, em tese o retorno está aqui. Se você corre um pouco mais de risco, o retorno tem que vir para cá. Não quer dizer que vá para cá, mas tem que vir para cá. E se você vai correr muito risco, o retorno tem que estar aqui. Pelo menos no médio e longo prazo, né? Às vezes no curto prazo tem muita coisa que atrapalha essa lógica. Então a ideia é essa, é você conseguir dosar coisas que tenham segurança, coisas que tenham pouco risco, coisas que tenham médio risco, coisas que tenham muito risco se te interessar, coisas que tenham prazo que o ideal é que você não mexa, coisas que tenham prazo que seja longo, coisas que o prazo seja 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O gol da brincadeira do investimento é você montar uma carteira assim para você.
né? Obviamente no começo é mais difícil porque falta grana e porque tem muito mais, você tem limitação, não da grana, mas de estratégia. Não, de estratégia de fazer, né? Mas o gol no final do jogo é esse, entendeu? Chega uma hora que você consegue ter vários produtos, vários riscos, e aí quando você olha no final de tudo, você teve uma rentabilidade bacana. Legal. O que eu anotei aqui, Teco, então, é que assim, pra mim, a minha desculpa era sempre assim, eu entendo que não tem, que é super seguro, então eu não tenho medo de perder dinheiro desde que eu faça essas escolhas que, como você falou aí, que são seguras, que não oscilam. E aí, com a sua fala, eu consegui concluir também que também não necessariamente é complicado se eu começar com essas escolhas também, que a primeira delas é a da liquidez diária, né? Que é a reserva de emergência, eu precisar eu Uhum. resgato. E as outras também que não tem liquidez, mas tem rendimento fixo, pelo que eu estou entendendo aqui. E eu não vou ter que ficar acompanhando elas o tempo inteiro. Porque na minha cabecinha de ignorante, se eu botasse dinheiro onde quer que fosse, eu tinha que ficar acompanhando o tempo inteiro. E hoje, na minha vida, eu sinto que eu já faço gestão de tanta coisa, porque eu tenho uma empresa, eu tenho funcionário, eu tenho cliente, eu tenho casa, eu tenho a roupa Uhum. que eu lavo. Então eu ficava pensando, meu Deus, mais uma coisa para eu gerir, entendeu? Então, Não, você também pode confirmando, fazer não precisa ser sempre. assim. Não, e você tem uma série de investimentos que você investe via fundos de investimentos, né? Onde você paga uma taxa de administração para que um gestor, uma equipe, tome essas decisões para você, né? Será que eu tenho que comprar Vale ou vender Petrobras? Você não sabe, você está lavando roupa. Você está pagando um cara. Não, você está pagando um cara para tomar essa decisão para você. Porque essas decisões, obviamente o mundo está cada vez mais dinâmico, mas tem decisões que tem um psicológico difícil de tomar, né? Não é fácil você comprar, vender uma ação que você está ganhando ou perdendo, tal. Então, às vezes a gente se sabota. Então, para quem não tem tempo, para quem não tem interesse, você investir via fundo de investimento te resolve. É Entendi. claro que assim, né, Elisa, sempre vai ter um momento ali do ano, pode ser uma vez por ano, duas vezes, três vezes por ano, quatro vezes por ano, que você vai ter que sentar na mesa, pegar um papel ou uma planilha, ver onde está a sua grana e ver se faz sentido, ver se ainda faz sentido aquela distribuição que você fez, se daquela distribuição os produtos que você escolheu estão bem ou tem melhor. Eu quero colocar R$ 5.000 num fundo de ações. Tudo bem, mas em algum momento você vai ter que sentar e falar assim, cara, peraí, quanto rendeu esse fundo de ações nesse período? Ah, rendeu 8. E a bolsa? A bolsa rendeu 72. Cara, então eu escolhi o ativo certo, mas escolhi o produto errado. Esse fundo tá uma porcaria. Vou trocar e vou para outro, né? Então, de vez em quando, você tem que fazer essa leitura. Eu quero ter 10% em ações. Beleza. Os Estados Unidos declaram guerra à Inglaterra. Faz sentido ter 10% em ações com o mundo entrando na Terceira Guerra Mundial? Talvez não faça. Então, você vai resgatar e vai escolher outra classe de ativo. Então, de vez em Entendi. quando, você vai ter que fazer isso, porque todo ano tem um desafio diferente acontecendo, né? Não é todo ano que tem uma pandemia, mas de 2 em 2 anos tem eleição nos lugares. Sempre tem um maluco morrendo, um maluco matando, sempre tem um país atacando um outro, sempre tem coisa acontecendo, né? Então você tem que olhar para ver se faz sentido a sua alocação e se você escolheu bem os produtos. Porque às vezes a gente escolhe um fundo e o fundo vai mal. Isso acontece também, né? Por mais que você escolha bem, você sempre está escolhendo com o que ele fez para trás, não do que ele fez para Entendi. frente, né? Então, você tem que fazer isso, você vai ter que fazer isso. Agora, o dia a dia, você nem precisa fazer isso, não tem nem sentido fazer isso. Aliás, eu acho que o dia a dia mais atrapalha do que ajuda, inclusive. Entendi. A última coisa que eu ia te perguntar, até porque eu acho que tá acabando o nosso tempo, né? Eu acho que tem um limite, não Eu é não isso? sei, tem um monte de pergunta aqui, mas eu não sei quais eu leio aqui, entendeu? Não, Mas abre vamos lá, vai então suas você. perguntas para eu não te monopolizar. Deixa o pessoal perguntar aí. Vai lá, pode ir. Pode Ah, ir? você quer que eu comente aqui? Eu acho que você pode. Posso te dividir um pouquinho aí, né? Tá bom. Não, olha só, tem gente aqui perguntando sobre corretora, como escolher corretora.
Legal. Então, vamos lá. Tem um exemplo clássico que muita gente gosta, que é o seguinte. O que interessa, na verdade, é qual produto, qual ativo você vai comprar, né? A corretora é um veículo para você comprar esse ativo. Você pode comprar uma ação da Petrobras sem ser por corretora? Não, não pode. Você precisa de uma corretora para comprar uma ação da Petrobras. Então, a corretora é um veículo para você comprar o ativo. Quando você quer comprar um todinho, o ativo é o todinho. Qual supermercado você vai comprar o todinho? Tanto faz. O que importa é o todinho. Ah, mas eu gosto do supermercado da minha rua. Vai nele. Eu quero ir no mais barato. Vai no mais barato. Eu quero no que entrega. Vai no que entrega. Eu quero no que soma milhas. Vai no que soma milhas. Eu quero no que tem gôndolas aromatizadas. Vá nesse. Né? O que importa é o todinho. Tem que ter o todinho. Se não tiver o todinho, não adianta o supermercado. Então, o que a gente tem que se preocupar sempre é escolher o ativo. Qual fundo de investimento eu vou colocar? Quem vai comprar ação? Qual ação vai comprar? Você tem que escolher o CDB, a LCI, qual o ativo. A corretora é um veículo para você atingir isso. É claro que hoje essas plataformas, principalmente as mais famosas aí, de novo, XP, Oracle, BTG, a Warren, a Vitrio, esses caras têm muito produto, né? Muito produto. E a vantagem dessas grandes plataformas é que eles praticamente só têm produtos bons, diferentemente dos bancos tradicionais. Então, assim, é muito difícil você achar um CDB ruim na XP. É difícil achar. Ao contrário, é muito difícil você achar um CDB bom no Itaú. Né? Toda vez que alguém fala, eu estou com um CDB que está pagando 90% do CDI, eu falo, qual banco você está? Aí o cara fala, tá, estou no Santander, por exemplo, entendeu? Você dificilmente vai achar produto ruim nas plataformas, porque elas existem, o sentido delas existirem é te oferecer produtos diferentes dos bancos. Então, assim, escolha uma plataforma, se você não investe em lugar nenhum, escolha uma plataforma boa, pegue uma dessas boas que tenha produto, que o aplicativo seja bom para você, que você consiga navegar, porque assim, o cadastro que você vai ter que preencher é igual para todo mundo, vai ter que preencher lá seus dados, mandar a cópia do CPF digitalizado lá. Quando você tem uma plataforma dessas pela frente, você tem um mar de opções, né? Então assim, escolha uma plataforma dessas porque o mar é melhor, mas na bem da verdade, o que interessa é o ativo que você vai comprar. Porque se você comprar uma ação da Petrobras a 30 e ela cair para 20, todas as corretoras, o resultado é o mesmo, você está perdendo 30% do que você investiu de qualquer maneira. Então é mais E como importante... que essas corretoras ganham, Teco? Tipo assim, uma vai cobrar, elas cobram um percentual meu? Como é que funciona? Elas cobram um monte de taxas, te isentam de um monte de taxas, elas às vezes cobram pouco por um valor. Por exemplo, quase todas elas te cobram zero para você investir no Tesouro Direto. Algumas cobram zero para você investir em fundo imobiliário, mas aí a corretagem para você comprar uma ação é maior. Elas te dão muita coisa, mas elas te cobram outras porque elas vivem disso, né? Eu acho que às vezes as pessoas se preocupam muito com as taxas também, tem que se preocupar, mas assim, o aplicativo tem que ser bom, o serviço tem, os produtos têm que ser bons. Claro. Se você tiver um problema, tem que ter um serviço. Porque senão também você fica preso para ganhar 10 centavos aqui ou ali, sofrendo com um aplicativo que só cai, né? Mas, de novo, a corretora, ela é importante para quem não tem, já escolha uma boa, mas assim, o mais importante é o que você vai comprar na corretora, né? Não adianta você ir para a melhor corretora do mundo comprar produto porcaria. É melhor você ficar no seu banco comprando produto bom, né? A escolha dos ativos, dos fundos, dos CDBs, das LCI, é isso que faz a diferença na sua vida como investidor. A corretora é só o veículo para você chegar nisso. Show, entendi. Tem mais alguma pergunta aí que você queira responder? Aqui, mas espera aí, deixa eu ver se tem uma aqui, a gente não respondeu ainda. Bitcoin. Cara, o Bitcoin é uma coisa muito complicada para explicar. Eu acho que vale a pena
eu acho que vale a pena não. Eu acho que vale a pena você experimentar. Eu não invisto em Bitcoin. Agora, eu tenho dinheiro num fundo que investe também em Bitcoin. Então, Bitcoin, para mim, está numa categoria de ativos que, para quem quiser investir, é melhor investir via fundo, para você não ter que ficar administrando a burocracia do ativo, entendeu? Então, assim, você quer investir em ouro, coloca num fundo de ouro. Você quer investir em dólar, coloca num fundo cambial. Você quer investir em criptomoedas, coloca em fundos que fazem isso para você. Entendeu? Até para você aprender, para você ver a dinâmica. Como hoje você consegue investir com muito pouco dinheiro, às vezes você pode colocar R$ 100, R$ 500 para ver qual é disso, e tudo bem, entendeu? Mas eu acho que tem alguns tipos de investimentos que é melhor você fazer via fundos. Ações é um deles, assim. Eu acho que a melhor porta de entrada para você investir em ações é via fundos. Para você perder o medo, para você não ter que tomar decisões, para que você veja como flutua, como sobe, como desce. Aí depois você vai lá e compra uma ação para você também ver como é diferente, que aí é outra coisa, entendeu? Teco, vou te fazer uma pergunta que eu não sei se você pode responder, porque eu não sei se esbarra em alguma questão aí política, pública, sei lá. Mas, por exemplo, fiquei pensando assim, de essa coisa do Tesouro Direto, tirar a poupança e botar no Tesouro Direto. Muito tem se falado agora das fintechs, né? Assim, igual ficam me falando, você tem que investir, blá, 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 fico falando, você tem que tirar seu dinheiro desse banco, porque eu tô num banco tradicional, você tem que botar seu dinheiro numa fintech, porque a fintech, seu dinheiro na conta corrente rende mais. Aí, só para... O que eu queria entender? O Tesouro Direto, o Tesouro Selic que você falou, e esse fundo, que eu agora nem entendi, depois eu resgato aí qual é o nome do fundo. Eles rendem mais do que se eu deixar o meu dinheiro parado numa conta corrente dessas fintech da vida aí que eles falam que rende muito? Ou é porque é uma questão de segurança, talvez? Calma que aí... Não, calma que aí são muitas coisas juntas também. Vamos lá. O Tesouro Selic, ele rende 100%. Deixa eu ver como é que eu vou te explicar isso sem te atrapalhar. Não é bem assim, mas é o jeito que eu vou ter para te explicar, tá? É muito parecido com isso, mas é só para ser mais fácil. A Selic é a taxa básica de juros que o Copom define a cada 40 dias. Então, hoje, a Selic está em 2% ao ano, tá? A Selic estando em 2%, o CDI anual está em 2%, tá? Mais ou menos isso. Uma coisa que rende 100% do CDI é uma coisa que vai render 2% também. Se a Selic é 2, o CDI é 2, 100% é 2, tá? Então, o que acontece? Se você investir no Tesouro Selic, você recebe 100% do CDI. Se você comprar um CDB que paga 100% do CDI do banco original, você vai receber 2. Se você colocar no conta que te paga 100% do CDI, você recebe 2. Então, assim, tudo que é 100% do CDI paga, nesse momento, 2% ao ano. Entendi. A poupança, ela paga 70% do CDI. Então, Entendi. é por essa razão que a poupança não faz sentido. Porque você já tem uma coisa na mão que te paga 100% do CDI. Não tem sentido você aceitar nenhum investimento que te ofereçam que te paguem menos de 100% do CDI. Entendeu? Porque 100 você já tem. Entendeu? Então, assim, a conta do Nubank paga 100% do CDI. É melhor que a poupança, porque a poupança paga 70%. Mas é melhor que o Tesouro Selic? Não, o Tesouro Selic paga 100 também. É melhor que um CDB que paga 100 do banco original? Não, não é melhor porque também paga 100. É diferente porque a liquidez é outra e o risco é outro. Mas em termos de retorno, é a mesma coisa. Então, tem muito investimento que a gente olha quanto que é. Se é 100% do CDI, quase tudo que é 100%, o retorno é igual. O risco, às vezes, é um pouquinho diferente, entendeu? Mas sempre é melhor do que a poupança, porque a poupança é 70%. Entendi. Ok, eu acho que entendi quase tudo. Tem coisas aí que eu vou ter que te acompanhar mais um tempinho para pegar. Mas, Não, mas pelo é uma menos moleza. É uma esse moleza. primeiro passo aí já ficou bem claro para mim.
que eu tenho que fazer? Não, Assim? olha só. É importante você saber o seguinte, não é difícil, não é difícil. Ah, a gente acha que é mais difícil do que de fato é. A gente acha que é mais complicado do que é e que toma mais tempo do que toma. Eu posso te falar que, assim, eu já fiz uma pesquisa uma vez para um livro. Você deve ter hoje, vou chutar aqui, tá? Você deve ter hoje uns 100 tipos de investimentos disponíveis para você escolher. Quando você abre o aplicativo da sua plataforma, você talvez ache 100 tipos diferentes de investimentos para fazer. Quando você responde a pergunta, para quando eu vou usar o dinheiro, 80 já são eliminados. Entendeu? Quando você responde, para que eu vou usar o dinheiro, você já vai eliminar mais uns 10, 12. No final das contas, para cada dinheiro que você tem umas 5 ou 6 opções no máximo para fazer. Às vezes, Elisa, não passa de 3. Entendeu? Porque assim, se você falar para mim, Teco, eu vou casar em fevereiro do ano que vem e eu quero juntar grana para sacar daqui a um ano. Eu já corto tanta coisa, que na verdade eu vou falar para você, Elisa, sobrou isso e isso. Entendeu? Então assim, parece complicado, parece difícil, parece tomar tempo, mas não é verdade. Outra coisa também que é muito mais crença, né, negativa que a gente tem de que não é capaz, de que você precisa ser um gênio. Não é isso, não é isso. Aqueles caras gritando, aquela loucura, é muito menos loucura do que parece também. É muito menos glamouroso do que a TV mostra, entendeu? Outra coisa importante, que é uma coisa também que eu acho bacana a gente falar para você saber. O Brasil, ele é um país caro e ele é um país pobre. É muito difícil você ter essa combinação de país pobre e caro. Você pode ser rico e caro, você pode ser pobre e barato, né? Quando você vai para Conchichina, que é um país pobre, é um país barato também. Você é milionário lá, né? Eu fui para Cuba 3 anos atrás, a impressão que eu tinha é que eu podia comprar o país para mim se eu quisesse. Mas Cuba é pobre e é barato, né? Quando você vai para Finlândia ou para Islândia, você não consegue comprar um copo d'água lá. Mas o país é um país rico. É rico e caro. Então, assim, o Brasil é uma jabuticaba nisso também. Não é comum você ser pobre e caro. Qual é o ônus para gente que vive nesse país pobre e caro? Que a renda, o país é pobre porque a renda é baixa. A média dos brasileiros, a média de salário dos brasileiros é de R$3.000. Só para você ter uma ideia, isso é uma loucura que eu vou te falar. Se uma família que tem renda no Brasil, renda conjunta, acima de R$6.000, ela está entre os 10% mais ricos do Brasil. Sim. Eu não sei muito bem em Vitória, mas em São Paulo, R$6.000... Não faz nada. Você não faz nada. Quer dizer, não é que você não faz nada, óbvio que você faz. Mas é uma loucura você imaginar que você está nos 10% mais rico com R$6.000 em São Paulo, né? Sim. Se você tem renda conjunta acima de R$10.000, você está entre os 5% mais ricos, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, como o país é pobre. É pobre. Então, assim, a renda é baixa, é difícil você ganhar grana. E aí, voltando para o começo da nossa conversa, né? O que você poupa é o que você ganha menos do que você gasta. Sim. A parte do ganhar no Brasil, a gente tem esse problema. A gente ganha pouco no Brasil. Vamos ver quanto a gente gasta. O país é um país caro. Tudo no Brasil é caro. O Brasil é o iPhone mais caro do mundo. É a viagem mais cara do mundo. Tudo é mais caro aqui. A passagem aérea tudo é mais caro. Então é o seguinte, além de você ganhar pouco, você gasta muito, né? A classe média no Brasil gasta com seguro saúde, com escola particular, com coisas que, em tese, deveriam estar pagos ali já, mas não estão. E é o país mais ansioso, né? Não por acaso. É isso. E aí o que acontece? Então, assim, você ganha pouco e gasta muito. Essa é a razão que explica por que tão pouca gente poupa, investe. Porque sobra para pouca gente, né? Não, tem 8%, 10% de investidores por conta disso, porque é difícil fazer poupar. E aí é a grande loucura. Você conseguiu ganhar uma grana
conseguiu pagar tudo, todos os impostos, blá, 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 e sobrou uma grana. Cara, agora você tem que cuidar dessa grana, entendeu? Não dá para você deixar essa grana na poupança. Não dá para você deixar essa grana de lado para depois eu vejo o que eu faço. Não dá para deixar essa grana num lugar que você não se importa, não sabe o que, que é, ou que é uma opção que depois eu vejo se tem uma melhor. Não. Cara, você teve um trabalho do cão, você trabalhou 2.500 horas ano para ganhar aquela grana, você se matou para fazer aquela grana sobrar. Cara, você tem obrigação moral consigo mesmo de dar valor àquilo. Então, assim, o que, que é isso? É perder 1 hora a cada 3, 4 meses para olhar sua grana para valer. É para olhar as opções que você tem, as opções que você fez e se tem coisa melhor para fazer isso, né? Então, assim, às vezes eu ouço muito do cara falar, pô, Teco, mas essa confusão toda para ganhar 1% a mais no ano, velho, primeiro, 1% a mais no ano por 50 anos é uma fortuna. 2, é o seguinte, por que diabos depois de você trabalhar 2.500 horas, se matar para pagar os boletos, sobrou uma grana, você vai dar esse 1% para outra pessoa? Por que diabos vai fazer isso? Pega para você, né? Pega para você. Então a gente como brasileiro, a gente também precisa dar um pouco mais de valor para isso, porque é muito difícil aqui. A gente precisa se esforçar, precisa pôr a grana para trabalhar, precisa prestar atenção, porque depois, cara, em algum momento, cara, você vai ver que lindo que é. Você começa a ter rendimento, cara, o seu dinheiro vai crescendo, obviamente no começo muito pouco, mas, cara, tem gente que vive de renda no país. Né? Esse cara que vive de renda, lá atrás, o que rendia para ele era nada, era R$2 por mês ali. Né? É uma bolinha de neve que vai crescendo. Então a gente tem que cuidar disso, a gente tem que se preocupar com isso. Então a gente dá muito pouco valor para o resultado do nosso esforço. E o esforço no Brasil é demais para juntar dinheiro, entendeu? Então, cara, não deixa para depois, tire da poupança, não deixe para tirar ano que vem, tira amanhã, tira no fim de semana, entendeu? Veja essas opções, pense bem, tome cuidado, não arrisque de bobeira, não vá atrás de pirâmide que te promete 10% ao mês, sem risco, que isso não existe, mas a gente tem que dar valor, porque depois de um tempo, o trabalho é muito pouco para o resultado muito bom que vem, principalmente quando você faz isso ano após ano, entendeu? Entendi, Teco. Show de bola. Sermão dado e recebido. Então tá bom. Então é isso. Se foi dado e recebido, tá valendo já. Foi sim. Muito obrigada, tá, Teco? Foi uma grande honra estar aqui com você hoje. Beleza, você me pagando uma muqueca em Vitória, tá pago. Tudo certo. Prometido. Beijo. Também. Beijo, tchau.